A verdade é que o movimento espírita criou teias, né? Essas teias estão imobilizando as pessoas, estão imobilizando a doutrina. O movimento espírita está muitas vezes não só professando ideias distantes, não confirmadas pelo método necessário, como muitas vezes está professando ideias contrárias àquilo que a própria doutrina já havia estabelecido pela metodologia científica necessária. Né? E eu quero demonstrar o porquê o estudo da Revista Espírita é tão importante, porque a gente defende tanto isso e porque isso pode fazer muita diferença na sua vida, na vida de quem está ao seu redor e talvez trazer uma modificação muito importante para as suas iniciativas, seja para o seu centro espírita, para o seu grupo de estudo, seja o que for, né? Quero falar um pouquinho também sobre a forma que nós vemos ser a mais ideal de estudos, né? E se você tiver discordâncias, sugestões, comentários, por favor, né, diga aí. Esse é um vídeo que eu estou fazendo sozinho, sem o grupo, porque por conta do tempo é uma ideia que eu tive aqui, mas eu já quero começar de antemão dizendo, né, que eu parei de fazer esses vídeos sozinhos, onde só um fala. Parei de deixei, né, de molho um canal que eu tinha sobre isso, porque o espiritismo não pode ser é, estudado ou não pode ser tomado da forma como eu fazia, como muitos fazem, né? De se colocar como o cara que vai dizer o que é o espiritismo, né? Nem Kardec fazia isso. Kardec demonstrava pelos princípios, né, do que ele havia estudado, mas muitas vezes ele dizia: isto aqui é como nós vemos, isto aqui é uma teoria, né, como foi estudada, e nós não a colocamos como expressão final da verdade, né? Então isso é um ponto muito importante. É, existem muitas coisas, muitos assuntos, muitos temas que o movimento espírita tem tratado de uma forma totalmente errada, né? Como eu disse, que vai contra a própria doutrina espírita e que causa mal, né? Para si mesmos, causa mal para quem ouve, para quem aprende errado, causa uma perda de tempo muito grande, né? E a sensação geral que a gente tem do movimento espírita é essa, que o movimento espírita, ou confundindo, né, com o espiritismo, que o espiritismo não encontra uma aplicação no nosso dia a dia, que é uma letra morta, que é uma coisa que a gente vai lá, fica lá falando na tribuna, ou a gente fica ouvindo, né, o pessoal falar na tribuna, e a gente não encontra uma aplicação, a gente não lembra disso no nosso dia a dia. E eis aqui, mais uma vez, a solução para tudo isso, né? A Revista Espírita, falando rapidamente, ela foi um meio de divulgação e de desenvolvimento dos estudos da doutrina, tá? Porque naquela época de Kardec não existia telefone, não existia internet, existia correio e telégrafo, que é um meio muito devagar, né, de comunicação. Kardec viu, até por intuição espiritual, na Revista Espírita, que era um jornal, um meio desse desenvolvimento por uma comunicação facilitada. Então, como funcionava? Kardec fazia, por exemplo, uma evocação, né, ou recebia uma comunicação de alguém próximo que passava para ele um relato, tal, fazia um estudo em cima disso, né, e publicava no jornal, na Revista Espírita. Essa publicação, algumas vezes, vinha de uma forma concludente, né, com uma conclusão. Por quê? Porque era um estudo um tema que já havia sido suficientemente bem explorado e estava assim bem entendido, né? Mas muitas vezes era alguma coisa que estava se desenvolvendo. Pois bem, ele publicava, esse jornal era distribuído na França, nos países vizinhos, muitas vezes em países distantes, né? Recebiam também, alguns meses depois, provavelmente. E aí esse tema, né, esse outro centro distante, no outro país, eles liam e verificavam que aquela mesma comunicação, aquele mesmo conteúdo ou aquele mesmo fundo, ensinamento, correspondia ao que eles também tinham recebido lá, né, e estudado. Então eles respondiam para Kardec, né, através de carta. Senhor Kardec, encontramos aqui também tal e tal coisa, aqui também foi ensinado de tal e tal jeito, né? Esse é o primeiro princípio importantíssimo da doutrina, né? Ou um dos primeiros, né? É, que fala a respeito da
da comunicação simultânea, né, do conhecimento em todas as partes do globo, né? Então, os espíritos, quando decide-se que um conhecimento deve ser trazido, ele não é trazido para só uma pessoa, ele é distribuído por todos os pontos possíveis do globo, né? E é isso que Kardec encontrava. A revista espírita é um laboratório, portanto, né? A gente não pode ler um artigo e falar, nossa, isso aqui corresponde à verdade, né? Não é isso. Como eu disse, alguns são concludentes, né? Como, por exemplo, a respeito da reencarnação, Kardec explica muito bem ali, porque essa ideia estava muito conclusiva, né? Outros não. E eu posso dizer, né, pelo estudo do nosso grupo nesses 2 anos, 1858 e 59, né, que existem, pelo menos para mim, diversos assuntos, diversos temas ali que eu tinha uma ideia antes, que eu lia e começava a achar que era de uma certa forma e que pelo próprio estudo foi demonstrado que não era dessa forma, que era uma outra forma, né, e hoje eu entendo de uma forma diferente, né. E a revista espírita, sendo um periódico, ela é uma coisa que você pode abrir no seu celular, né? Você pode comprar o volume físico, se você preferir, né? Mas você pode abrir no seu celular. A gente tem aqui na Amazon, para quem tem o Kindle, é de graça, né? Essas edições. A gente tem aqui no Kardecpedia, onde eu não recomendo, tá? O estudo nem do Céu e Inferno, nem da Gênese, porque são as versões adulteradas que estão aqui. Mas para a Revista Espírita são bons, né? É um bom conteúdo. E aqui você consegue, né, acessar, ler e tal. Então você pode ali, um tempinho que você tem, 5 minutinhos, abrir um artigo e ler, né? Abrir outro e ler. E vá fazendo isso diariamente. Nesses artigos, nas entrelinhas, tem muita coisa que a gente percebe e fala, caramba, não é bem assim que está acontecendo hoje. E muitos ensinamentos também nessas entrelinhas que ficam para a nossa vida, né? E que nos ajudam a viver, a ver a vida de uma forma diferente, a tomar, de repente, atitudes diferentes, né? A entender as coisas de uma forma diferente. Só que, qual é o ponto da Revista Espírita? Ela foi desenvolvida por um estudo em grupo, digamos assim, a Sociedade Espírita Parisiense, né? Ela foi desenvolvida dessa forma e ela também, nós vemos, deve ser estudada dessa forma, idealmente. Porque quando você tem no grupo pessoas comprometidas que querem estudar, né? Que não estão ali para fazer levantar o próprio ego, né? Para dizer que sabe mais que o outro, para querer ensinar, mas elas estão ali para aprender, com vontade de aprender, você vai ter visões diferentes, você vai ter questionamentos diferentes. Então, muitas vezes, uma coisa que você entende de uma forma não corresponde à verdade, né? Você não entendeu direito. E a outra pessoa pode falar, olha, eu entendi isso aqui de uma forma diferente, né? Como eu disse, muitas coisas ali não são concludentes, pelo menos não no primeiro artigo, muitas vezes, né? Kardec muitas vezes encadeia vários artigos de mais de um número da Revista Espírita, prosseguindo naquele estudo, né? Por exemplo, o tema de materialidade no plano espiritual, né? Kardec investiga isso. Ele chega a considerar a possibilidade, por coisas que ele via, né, de que o plano espiritual tivesse um duplo etéreo do nosso plano, né? E ele vai investigar isso. Investiga, investiga, estuda, evoca, pega comunicações, até que ele chega à conclusão, isso é muito claro ali, de que não se trata de um duplo etéreo, de que se trata de materiais que os próprios espíritos podem produzir pelo próprio pensamento e pelas próprias crenças, mas que são, é, como eu diria, passageiros, né? Eles não têm uma substância que os faça ficar ali, que crie coisas, que crie cidades, né? Não é isso. Além de muitas vezes se tratar de simplesmente uma forma de dizer, né, em que um espírito inferior ou com pouco conhecimentos não consegue compreender o que se passa, ele se expressa com as ideias terrenas, né, e a gente entende de uma forma errada, né? Esse é um tema bastante interessante. Quer ver um tema muito importante, né, que hoje em dia o movimento espírita fala errado, né? É um tema que a gente não pode dar nomes aqui, né, as palavras, mas que é quando a pessoa chega num ato desesperado
ou impensado e comete um crime contra a própria vida e deixa de existir neste plano material, né? O movimento espírita hoje tem falado coisas que são muitas vezes revoltantes para quem ouve, se alguém teve uma situação assim, né? Onde dizem que esse espírito cometeu um crime contra Deus, que ele vai ter que pagar uma dívida, que ele vai para aquele tal dos vales lá, né? Que ele vai ficar naquele vale sofrendo até que venha lá um espírito X, uma personalidade conhecida e vá lá resgatar ele, ou que ele vai para um hospital, ou que isso, ou que aquilo. E o que a gente identifica já no primeiro ano da Revista Espírita é que isso não é uma regra, né? Que tanto esses lugares não existem, que não é assim, né? Não existem como um lugar, mas como um agrupamento de espíritos, né, que se colocam num estado de perturbação, como também que o estado desse espírito vai variar muito de acordo com as suas ideias, né? Ele estava num estado de sofrimento quando fez isso, foi um ato impensado. A gente já viu casos em que ele fala, caramba, na evocação, né? Ele percebe que foi um ato impensado, que ele não sabia lidar com a raiva, que ele cometeu um ato estúpido por raiva, né? E ele fala assim, que droga, né? Eu fico revendo aquela cena fatídica em que eu fiz aquilo, deixei a minha vida por conta disso, não precisava, né? Tinha mais coisa para fazer e vou ter que retomar meu caminho numa próxima vida, certo? É uma perda de tempo, mas não é como as pessoas estão dizendo. Existem outros, é claro, né, que estavam num estado aqui na Terra muito perturbado, que fazem isso, e do outro lado sofrem, se prendem muito mentalmente ao corpo, né, veem o corpo se deteriorando, e por isso sofrem, mas é um sofrimento moral, não é físico, nunca no plano espiritual, né? Enfim, então é isso. É um material muito importante de ler, né? E o que eu queria dizer aqui para terminar é que é, o Espiritismo, sendo uma revolução de ideias, essa revolução se faz do indivíduo para a sociedade, né? Então, cada um cabe a cada um, né, o propósito de estudar, de aplicar na própria vida e não com a necessidade de decorar coisas para sair debatendo, conversando e só fala disso. Não é isso, né? É nas pequenas situações do dia a dia, naquelas coisas que acontecem, que muitas vezes nos amarguram, né? Nos erros que a gente comete, que esses conhecimentos serão aplicados. Às vezes não na primeira nem na 10ª vez, mas que a gente vai ficar com aquilo para nós e que aos pouquinhos vai trazendo uma modificação. Para alguns, uma modificação muito rápida, como Kardec apresenta, num caso que ele trata na revista, para outros, uma modificação um pouco mais lenta, mas isso vai trazendo. Naquelas situações em que uma pessoa de repente está passando por uma dificuldade ao nosso redor, perdeu uma pessoa ou está com aquelas ideias complicadas, né, na cabeça, e de repente você pode, não pelo medo, né, mas pela consolação, por mostrar uma outra face, né, por apresentar a vida com outro olhar, fazer com que essa pessoa perceba que existe algo além disso, né? E mostrar para elas, para todas as pessoas de qualquer religião, né, de qualquer credo, de não credo, de que não tenham religião, que não acreditem muito, né, nas coisas, que elas podem estudar a Revista Espírita, que é um conteúdo sério e que se elas se permitirem, se elas tiverem essa intenção, né, essa vontade, elas podem talvez encontrar aqui algo muito, muito interessante, né, que pode trazer algo muito bom. Afinal, é uma filosofia, né, uma filosofia de cunho moral que traz, né, uma, uma forma diferente de encarar a vida, né? Então é isso, a gente precisa, cada um de nós, fazer a nossa parte, sacudir o pó, auxiliar, né? Levar isso de uma forma, eu diria que talvez até insistente, né? Tomando cuidado de não ser chato, né? Para outras pessoas, para os centros, né? Nos centros espíritas existe muita resistência, porque eles estão vinculados às ideologias que estão vigentes por aí, né? Que nasceram de
deturpações, de instituições, né, que querem tomar o controle do espiritismo e aprenderam as coisas de uma certa forma, né, os rituais, aquela coisa de sempre ali. A gente vê de fora que estão envolvidos justamente nessas teias, né? É que é difícil, mas quem disse que a gente não pode tentar, né? A gente tenta, a gente busca, né, levar o conhecimento, mostrar, não é levar, né? Nossa, olha, eu sou o portador do conhecimento, não é isso. Mas olha, vocês estão mostrando isso daqui, vocês estão tratando isso aqui, só que Kardec encontrou isso aqui na Revista Espírita. Vocês não querem dar uma olhada, não? Não querem estudar isso aqui? É bem interessante. Ele viu de uma forma diferente, não sou eu que estou falando, né? Existem os lugares que fecharão as portas para isso, existem aqueles que, né, vão ficar ali e a gente tende a se afastar, né, daqueles que pensam diferente, né, que não conseguem compreender é, o que a gente aprendeu, né, vamos colocar assim, o que a gente aprendeu, que não conseguem se abrir para isso. E a gente tem que lembrar lá atrás, né, do que o próprio Jesus ensinou, que nos demonstrou, né? Nos ensinou pela demonstração, pelo exemplo, né? Imagina se ele tivesse feito isso, né? Se ele tivesse se afastado das pessoas que não conseguiam entendê-lo. Pelo contrário, Jesus era bastante insistente, né? Existem diversos exemplos ali com os próprios apóstolos, onde ele tanto ficava ali, né? Mas veja, mas olhe, mas pense, mas por que você está fazendo isso? Você já não entendeu, né? Que é assim, que é assado. A gente, é claro, não vai se colocar na condição de Jesus, que era um espírito sábio, né? Mas a gente pode colocar, talvez, nessa insistência do bom irmão, do bom amigo, né? Que quer demonstrar ali, né? Que quer falar, olha, tem uma outra forma aqui, ó, tem uma outra coisa. Isso daí que vocês estão falando, talvez não esteja exatamente certo, né? Enfim, né? E isso a gente faz pela boa insistência, né? Mas tem que começar de nós, né? Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer. E então, para finalizar, criem seus grupos de estudo, né? Com o seguinte princípio: aqui ninguém ensina nada, né? Aqui ninguém ensina nada. Aqui a gente vai aprender juntos. Nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos discutir sobre isso. Não tem resposta? Vamos buscar mais respostas, vamos investigar nas outras edições, nas outras revistas, né? A gente pode abrir hoje um PDF, né, e fazer pesquisas lá dentro, encontrar certos, enfim, pesquisar, né? E querendo, nós estamos aqui com o nosso grupo, né? Venha participar, pesquise, pergunte, faça sugestões. Nós estamos aqui para isso, né? A nossa intenção é participação, é cooperação e não disputa, né? E não caia nessa armadilha, né, de começar a ler a revista espírita ou estudar um pouquinho espiritismo, se achar sabichão e sair por aí criticando esse ou aquele e tal. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. É uma perda de tempo, né? A gente gasta um tempo precioso com isso, a gente afasta pessoas, né? É, é um desfavor. Kardec nunca fez isso, né? Quando ele tinha que rebater um artigo, quando ele tinha que demonstrar um princípio errado, ele fazia isso com toda a polidez, né? Com toda a paciência, e demonstrava os princípios da doutrina, não do que ele estava falando, né? Então é isso, gente. Espero que seja uma motivação para vocês começarem os estudos também, né? E nós estamos aqui para ajudar com isso, tá bom? Obrigado.